Uhum. Pai, Senhor, meus irmãos, gostaria de trazer uma palavra curta e objetiva para o coração dos irmãos, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 adiante, diz assim: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Eu manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Bem, irmãos, com base nessa palavra, aqui o próprio Senhor Jesus, ele vai nos revelar uma profundidade após a vida, após o encerramento da vida útil do homem, ou seja, a eternidade. Há 2 eternidades, com base no meu conhecimento: a eternidade ao lado de Deus, é o reino do Pai, e essa eternidade de lugar de tormento. O nosso Senhor Jesus, ao falar a respeito do rico e de Lázaro, ele não está contando uma parábola, porque aqui o personagem tem nome. E esse personagem é um mendigo que vivia atormentado, vivia em sofrimento, e após a sua morte, ele fora levado pelos anjos a ser consolado, a ser abraçado na glória do Senhor. E nós vemos também a morte do homem rico, que foi direcionado a um lugar de tormento. Com base nessa passagem, me leva a crer que aquele homem rico, embora viveu em toda a sua regalia, embora viveu segundo os seus prazeres, foi tão curto que agora ele vai encarar uma triste realidade eterna de sofrimento. Aquele homem rico, ele clama no lugar de tormento pela salvação dos que ficaram na terra. Enquanto havia entre eles, segundo Abraão, Moisés, há pregadores nos dias atuais pregando de fato o reino de Deus, e pessoas como esse jovem rico, dando descrédito à mensagem da salvação, e serão direcionados a um lugar de tormento. E os que estão lutando, os que estão trabalhando, se desgastando a favor do reino de Deus, serão consolados pelo Pai.
Mas aqui eu quero voltar um pouco atrás e focar um pouco naquilo que Cristo fez. Jesus Cristo pisa fora da eternidade para nos ensinar no nosso presente, com base naquilo que João Batista pregava. Ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Me leva a crer que se eu viver em arrependimento, eu serei direcionado por Deus para o reino do céu. Mas se eu não viver em arrependimento, eu coloco em risco a minha salvação, sendo direcionado a um lugar de tormento, onde não haverá a mínima possibilidade de sair. E paz, meus irmãos, não vai adiantar estar no lugar de tormento para se conscientizar que era muito mais fácil ter obedecido a palavra do Senhor. Pessoas poderão, que nem aconteceu com esse homem rico, chegar no inferno e se conscientizar e que era muito mais fácil em vida útil ainda aproveitar a oportunidade de se render ao Senhor. Outrora, quem estava mendigando era Lázaro. Agora, na eternidade, quem impede é o homem rico. Um dedo molhado para refrescar pelo menos a sua língua. Então essa seriedade, irmão, que nós venhamos carregar no nosso coração, essa seriedade de que a vida após a morte, nós podemos ficar tanto ao lado do Pai, como fruto de uma vida de arrependimento, como também distante do Pai. E que nós venhamos ter essa noite aqui, irmão, a consciência de que o viver em arrependimento nos direcionará para os braços do Pai. E de que se nós abrirmos mãos de uma vida de arrependimento, nós seremos direcionados para uma outra eternidade. O próprio Senhor Jesus diz: arrependei-vos todos os dias, porque todos os dias são maus. Arrependei-vos. O próprio Senhor Jesus ordena os seus ministros a ir por todo mundo e pregar o arrependimento e a remissão de pecado. A palavra arrependimento me faz lembrar daquele clamor que Davi fez no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Cria em mim um novo coração. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E que nessa noite nós ficamos com essa palavra, irmãos, de que nossa vida aos pés do nosso Senhor Jesus tem que ser em arrependimento, para que nós não venhamos ser direcionados pelos nossos prazeres da carne a uma outra eternidade. Finalizo aqui. Amém.